Entendendo a Bíblia em boa companhia, em relacionamentos. Que relacionamentos? Relacionamentos que nos apresenta a lição da Escola Sabatina, a promessa. A promessa e a aliança eterna com Deus, a aliança de Deus para conosco. Qual é o relacionamento que existe em tudo isso? Ora, a lição da Escola Sabatina nos apresenta Deus e a humanidade juntos. Estamos juntos com Deus. Ele se colocou entre nós. É Emmanuel, Deus conosco. As primeiras palavras, depois que Deus tinha feito esse mundo, todo ele muito bom, tudo era bom, tudo foi perfeito, perfeitamente criado, até que fez o homem. Então Deus disse que era muito bom, pois havia feito o homem segundo a sua imagem e semelhança. É o que nos diz Gênesis, logo no capítulo 1, verso 26. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os grandes animais de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. Bem, você está pensando que é o tema de ontem, mas nós vamos avançar no verso 27, 28 e 29. Criou Deus, ele cumpriu, ele disse façamos, e ali estava Deus o Pai, Deus o Filho, o verbo da criação, ele que se apresentava como o verbo, a ação, ele que pegou o barro, amassou o pó da terra, fez o barro, moldou, esculpiu Adão e Eva e criou a humanidade. Pois aqui está escrito, criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Noutra tradução, mais conforme o original da Bíblia, está escrito, criou Deus a humanidade conforme a sua imagem e semelhança. Isso soa até como mais humano, como mais terno, com o amor de Deus ao criar com tanto carinho aquele planeta onde tudo era bom e ainda construir um paraíso para ali colocar então um casal. Quando a gente tem aquários, normalmente as pessoas apressadas compram o peixe, trazem e colocam a água da torneira tem cloro e os peixes morrem. Então não estão adaptados, precisa que a água esteja aclimatada, que ela descanse, em outras palavras, aguarde todas as impurezas voláteis se esvaírem e também que os micróbios naturais da água, os pequenos plânctons, os protozoários, as alguinhas, cresçam primeiro. As plantas estão ali já vivas, o substrato, o solo está pronto. Então aí nós colocamos os peixinhos. É quase certo que vai dar tudo corretamente, não vai ter perda, não vai ter morte, nem muito sofrimento para aquele bichinho que ficou aprisionado, mas dentro de um aquário. O aquário de Deus é esse planeta, foi nele que ele colocou os seres humanos, nós, a sua imagem e semelhança, e criou relacionamentos. Relacionamentos do homem para com Deus, em primeiro lugar, foi a primeira coisa que o homem viu quando ele soprou o fôlego da vida no nariz de Adão. Adão abriu os olhos e enxergou o que, senão Deus, o próprio Jesus Cristo. E percebeu em Eva logo a sua semelhança. E Eva, olhando para Deus, falou como é parecido com Jesus. Os traços do amor estavam esculpidos, a perfeição de caráter estava tudo ali. É o relacionamento do homem com Deus, o homem com a mulher, Deus deu a pincelada como é que deveria ser. O homem com a natureza, o homem com o seu alimento, o homem com a aliança com Deus, o homem com o mal, qual é o relacionamento que nós devemos ter com o mal, o homem com Cristo, com o Espírito Santo e com o próprio Deus, e Jesus operando a criação e a recriação, e você participando disso, você participando da recriação, da procriação desse planeta. Coisas que vamos ver agora no estudo dessa lição, e agora vamos orar pedindo luz dos céus. Senhor Deus, príncipe da luz, nós te pedimos que não nos deixes caminhar por caminhos de trevas, quando o Senhor trouxe tão grandes luzes, quantas maravilhas nos revelaste sobre a tua atuação, que o nosso relacionamento contigo cresça com o estudo dessa lição, e que todos assim possam ser abençoados por partilharem da tua luz, em nome de Jesus. Amém.
Imagem e semelhança de Jesus. Você é convidado a participar desse estudo, onde nós estaremos vendo as primeiras palavras de Deus, ainda lá no Gênesis. Foi com essas palavras que Jesus terminou a criação. Ele já havia feito o planeta, tudo era bom, os animais, as plantas. Adão e Eva agora ele estava olhando e passa a conversar com eles. Passa a se relacionar, um relacionamento de amor. Porque ele amava Adão e Eva, mas era preciso que Adão e Eva conhecessem um ser de amor e cumprissem com a vontade. Pois Jesus disse, aqueles que me amam guardam os meus mandamentos. Então veio o amor, a mostra de amor, Jesus apresentando o planeta e dando as orientações, e logo mais em seguida o mandamento. Bem, vamos por parte. Aqui nós temos Gênesis capítulo 1, verso 28. Deus abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Opa, vamos por parte. Encham, sejam férteis. Primeira coisa, Adão e Eva acabavam de ser feitos do pó da terra, aquele barro criou vida. E eu imagino que quando Jesus falou isso, sejam férteis, imediatamente os testículos começaram a produzir espermatozoides. As espermátides estavam lá, as células-mãe, mas elas ainda não haviam proliferado. Isso é imaginação minha, tá? É assim como que eu vou falar agora. Eva, por sua vez, tinha lá os seus ovários. E então Deus fabricou 3.000 óvulos a partir dos ovócitos. Aquelas células primárias começaram a se bipartir, a fazer mitoses. E então geraram óvulos. XX e Adão XY. Os gametas estavam ali prontos para a fecundação, para atender a segunda ordem e orientação de Jesus. Sejam férteis e multipliquem, encham a terra. Porque o plano de Jesus era o plano de Deus povoar a terra, que aquele jardim do Éden, que estava restrito a um pequeno pedaço de um planeta perfeito, deveria se multiplicar em bênçãos para os filhos. Cada um dos filhos conheceria o jardim e deixará o homem, seu pai e sua mãe, disse Adão, por orientação de Deus, inspiração de Deus. E então eles passam a habitar outras partes do planeta. Foi assim que aconteceu, só que toda essa povoação depois do dilúvio, e justamente também depois de Adão, as pessoas começaram, os filhos a saírem e construírem cidades. Mas o plano de Deus é que construíssem jardins, que habitassem em pequenos espaços onde pudessem cultivar suas plantas, suas hortas. Por quê? Vamos ver logo em seguida. Em cidades, as pessoas comem do alimento podre, convivem com as fezes e a urina um do outro, estão passíveis de pestes, epidemias e doenças e da má influência uns dos outros. Mas aqui segue o verso. Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, subjuguem, dominem, em outras palavras. Dominem é a expressão usada aqui e também é usada lá em Salmos. Nós temos dois tipos de domínio. O domínio tirânico, aquele que é espoliador, extrativista, aquele que destrói. E temos também aquele domínio de amor, que mostra o relacionamento de domínio de Deus sobre todas as coisas. Nós temos o domínio de Deus, que é uma palavra que está lá no Gênesis capítulo 1, 26, que diz... então disse Deus, façamos o homem, a nossa semelhança, domine ele. Então esse domine que aqui se fala do homem dominando sobre a natureza, no original quer dizer Hadal. Hadal. Esse domínio é um domínio delegado, é um domínio atribuído por alguém, é um domínio tipo um comodato, um empréstimo ou um senhorio. Nós, portanto, recebemos do Criador o domínio sobre as coisas. Nós não tínhamos Europó, agora temos o domínio e passamos a conviver com ou tirania, maltratando os bichinhos de estimação de Jesus, ou com amor, mostrando, revelando o caráter do Pai para os nossos semelhantes e também para aqueles a que dominamos, as plantas, as plantinhas, os animaizinhos que estão aqui correndo em volta, os passarinhos que estão cantando, eles são alvo do amor e eles refletem o amor de Deus por nós. Não são alvo do meu egoísmo, do meu prazer, da minha perversão de querer, então, trazê-los. Não. Animais são animais de estimação, foram feitos com o amor de Deus. Foram dados, sim, para alimento,
situação de extrema urgência, mas não pela urgência. A Bíblia fala que foi permitido aos homens comerem animais depois do dilúvio para que diminuísse a vida deles na terra. E a Bíblia relata que Adão vivera 930, 960 anos em Matusalém. As pessoas viviam muito, mas depois do dilúvio, diz o salmista, 70 anos, e o que passa disso é enfado. Pois bem, nós vimos então que a primeira palavra dita por Deus ao ser humano foi multipliquem-se e sejam férteis, mas eu estava falando sobre o domínio. O domínio do homem, portanto, é um domínio delegado. E o domínio de Deus? O domínio de Deus está lá em Salmos, capítulo 103. Vamos ver aqui, 103, 19. Aqui o domínio já é marshal. Domínio natural, inerente, intrínseco, personae. O domínio personae, que faz parte da própria pessoa. Então diz, o Senhor estabeleceu o seu trono sobre os céus, e como rei domina, marshal, domínio inerente, sobre tudo que existe. Ele domina sobre todas as coisas, inclusive sobre o homem. E o homem exerce seu domínio sobre a natureza por força delegada de Deus. Foi assim que Satanás acusou a Jó nos céus, nos concílios celestes. Ó, o Senhor que é dono e senhor de todas as coisas, o seu senhorio lá, ele está só sendo beneficiado, por isso que ele atende. Bom, então compreendemos aqui os dois tipos de domínio, o domínio tirânico e o domínio delegado, e o domínio original, natural, que é o domínio de Deus. Também tinham que procriar. A ordem foi que preenchesse, que multiplicasse e enchesse a terra, portanto, procriar. Procriar é uma palavra que pode ser dividida em procriar. Então, não trata apenas de multiplicar o ser original, mas em procriar, agir em favor da criação, multiplicando a criação. Ou então, a favor de criar, agir em favor de criar. É a ordem de Jesus, procriar, multiplicar e encher a terra. Não há pecado original nisso aqui não, foi a ordem de Deus. Pecado é ir contra a vontade de Deus, mas aqui a revelação nos explica que Deus mandou o homem procriar. Pois bem, aí vem a educação dos filhos, porque se por acaso procriassem em procriação para a criação, de acordo com a vontade de Deus, os filhos deveriam refletir a imagem e semelhança de Deus, procriar a imagem e semelhança de Deus. Para isso era preciso que os pais exercessem a educação, mostrassem o amor de Deus por todos os recursos educacionais que Deus colocou na natureza. Pois bem, então além de procriar a própria espécie, nós temos então que levar essa espécie, que é a imagem e semelhança de Deus, a preencher o planeta. Também lhes mostrou a terra, a criação, lhes ordenou que povoassem e subjugassem os animais em domínio com amor. Deus também mostrou ao casal as plantas que podiam e as que não podiam comer. Olha, você está pensando que é coisa para o passado, para Adão e Eva, que agora não se aplica mais? Presta bem atenção, porque eu vou ler o texto, tá? Então, nós temos Gênesis e capítulo 28. Abençoou e multiplicou, encham e subjuguem a terra. Dominem sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. Deus é produtivo. Ele quer a procriação de plantas, de animais. Ele é Deus da abundância. Quanto alimento é produzido nesse mundo e apodrece nos celeiros dos ricos que acumulam para sua própria ruína, diz a palavra de Deus. E o alimento ali mofa, deteriora, são usados defensivos, venenos, são usados produtos secantes para poder colher, produtos químicos e a genética que altera a substância desses alimentos, enriquecendo, por exemplo, o trigo com glúten. Você sabia que o glúten foi a segunda planta alvo da genética, da transformação genética? O primeiro transgênico, o primeiro mutacional da genética foi o trigo, diz Ellen White, que Satanás montou um laboratório. Ele, que é um cientista que estuda a criação, ele observou e mudou a genética do trigo, fazendo com que o trigo passasse a fazer mal. E o homem aprimora ainda hoje, fazendo o trigo transgênico, produzindo 40% a mais de glúten. Ele sobrecarrega o organismo na digestão e as pessoas desenvolvem uma alergia e dizem que é ao glúten, mas eu diria também que é feito ao secante, ao glifosato que é aplicado, porque as plantas amadurecem em diferentes momentos. E ali está o trigal,
a plantação cheia de espigas prontas e maduras, porque naquela pedaço da terra a terra é melhor, a temperatura foi mais adequada. Depois, num vale ou num lugar altiplano, aquela plantação produziu também espigas que já estariam passando do ponto e outras ainda verdes, verdolengas. E então, para uma grande colheita com máquinas, no sistema produtivo atual, foi preciso colocar o secante, de forma que tudo, o verde, o podre, o maduro, secasse e pudesse ser colhido. E a gente está comendo o quê? Não a fruta madura, não a fruta que ela tem capacidade de reproduzir obedecendo o mandamento. Mas essas plantas transgênicas, elas não se reproduzem. De todo fruto que der semente, diz a palavra, dele comerás. Portanto, dos que não têm semente reprodutiva, não são próprios para o nosso alimento. Está aqui a palavra de Deus, 6.000 anos atrás, ensinando sobre o alimento transgênico, que ainda está sendo discutido hoje, os seus benefícios e malefícios. Não interessa, não interessa. Deus já falou que esse alimento não é próprio. Veja só. Disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem semente. Todas as plantas que produzem semente. E todas as árvores que dão frutos com semente. De novo, precisa ter semente, cumprir o papel de reprodução da abundância. Não a ganância de produzir uma semente que vai ser resistente a pragas, que vai poder aplicar o glifosato, que não mata ela, mata tudo que tem em volta. Mas essas plantas, por sua vez, são os laboratórios que estão impedindo a criação de Deus de prosperar. Deus os abençoou e lhes disse, sejam férteis e multipliquem-se, ençam e subjuguem a terra. E quanto às plantas, podemos comer então, as que elas servirão de alimento para vocês. Quais? As que produzem semente e todas as árvores que dão frutos segundo a sua espécie. Explicada essa situação, compreendemos através da ciência, nós vamos ver que Deus abençoou, sejam férteis e multipliquem. E agora vamos ver então a próxima relação, que é o do domínio. Esse domínio do homem sobre as plantas, de fazê-las transgênicas, já vimos que é errado, que não presta, nós não devemos comer. E agora eu levo a situação para a árvore que foi feita, a primeira transgênico, aquela que Satanás colocou lá no centro, né? Lá no centro do jardim. Ela não dava semente, senão ela estaria por aí hoje, estaria talvez em algum lugar. Mas essa árvore do mal vai ser destruída por Deus no seu retorno, no julgamento dos maus e de Satanás, ela também será exterminada. O mal não campeará, não achará mais lugar. Essa planta era também um enxerto transgênico, era também uma produção do mal. Bem, isso também é uma ideia minha, tá? Mas baseado naquilo que a gente compreende. O relacionamento do Deus Criador com o homem, seu semelhante, portanto, era um relacionamento entre racionais, inteligentes. Portanto, nós somos procriadores, reproduzimos os filhos de Deus pela reprodução carnal, pelo sexo, mas também somos criadores de filhos de Deus pela pregação, porque nós convertemos almas que estão às cegas por esse mundo, pregando o evangelho, fazemos dessas criaturas filhos de Deus. E Jesus disse, até das pedras Deus pode suscitar filhos. Mas ele também disse, se você não falar, as pedras falarão. Então é você que tem que falar, sou eu. Nós temos que falar do amor de Deus e procriar filhos, tirar filhos das próprias pedras, tirar filhos da natureza que estão espalhados por aí e trazê-los ao colo de Jesus. É um relacionamento de um Deus criador, de um homem semelhante a ele, também criador e pregador. Eis que era bom, e quando o homem participa da criação, Deus diz, é muito bom. E nós também devemos obediência a esse Deus que é o Dominus, o Senhor natural de todas as coisas. Devemos prestar contas a Ele. Por isso ele disse, se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Foi Jesus que disse isso, está lá registrado em Mateus. Mas Mateus logo mais adiante também fala, uns 9 capítulos depois, ele fala, pelos seus frutos os conhecereis. Se guardam os meus mandamentos, mostrarão que são meus filhos. O domínio, portanto, é passado do homem para seus filhos. É um domínio que é da legiferação do próprio Deus. Os nossos filhos têm que aprender a ter o controle próprio, o domínio, e também a dominar sobre todas as coisas.
Deus se dirigiu a Adão e Eva como seres inteligentes que poderiam responder à sua bondade e entrar em comunhão com ele, diz a lição. Além disso, como filhos, Adão e Eva dependiam da bênção e do cuidado do seu pai e Criador. O que é que o homem fazia para receber as bênçãos e os cuidados? Todo o jardim estava pronto. O planeta estava prontinho, ele recebeu prontinho. E recebeu o domínio sobre todas as coisas. É uma bênção miraculosa. Deus dá tudo e pede em troca o que eu acabei de falar. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Mas o homem trocou todos os frutos, porque a Bíblia fala, de todo fruto que der semente, dele comerás. Acabamos de ler. Mas o homem preferiu comer de um fruto proibido, do fruto que não dava semente, do fruto que dava a morte, o conhecimento do mal. Cantado por Satanás, ele exprimiu ali o seu erro, o seu equívoco, e foi enganado então pela serpente. Salmo 115, verso 15, vamos ler sobre o relacionamento de Deus, 15 e 16. Vejam, sejam vocês abençoados pelo Senhor que fez os céus e a terra. Por quem que você é abençoado, meu amigo? Por um Deus que fez os céus e a terra. Esse pode. E os mais altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, é você, a humanidade. Nós é que temos o domínio. O homem, lembra, Eva pecou e levou o fruto para Adão, que também pecou, também desobedeceu. O pecado de Eva enganada por Satanás, pela serpente, e o pecado de Adão consciente, quando ele viu o fruto na mão de Eva, imediatamente ele percebeu a situação. E num ato translocado e sem confiança em Deus, que poderia Jesus ter vindo morrer por Eva, ele não sabia de tão grande amor. Desconfiou como Eva desconfiou de Deus quando Satanás disse: sereis semelhante a Deus e compreendereis o mal e o bem. Agora ele passa então a desconfiar, Adão passa a desconfiar de que Eva estaria perdida, a carne da minha carne, e então eu estaria em ruína sem aquela a quem amo, e preferiu comer, suicidar-se comendo daquele fruto também. Portanto, o representante do planeta Terra, o homem, estava agora também em consciência plena, assumindo o pecado. Então, aqui os altos céus pertencem ao Senhor, mas a terra ele confiou ao homem, e o homem não deu motivos para manter a confiança. Mas continua, veja só o verso 17 do Salmo 115. Os mortos não louvam ao Senhor, tampouco nenhum dos que descem ao silêncio. Por quê? Porque a Bíblia fala que o morto está morto, tornou ao pó e não tem consciência do que acontece no mundo dos vivos. Mas aqui eu amplio esse sentido. Os mortos não louvam, porque os homens que estão nesse mundo e não louvam a Deus são como mortos, estão na ignorância, louvando a criatura, louvando a ídolos, louvando ao evolucionismo, a um ensino apócrifo, deteriorado, um ensino que diz de outras origens e de adoração a outras coisas, o dinheiro, a ganância, drogas, seja qual for a coisa que substitua Deus na tua vida, torna você morto e você não mais louva a Deus. Mas nós, eu e você, bendiremos ao Senhor desde agora e para sempre. Aleluia! É o cântico aqui do salmista que eu repito. Aleluia! Louvemos ao Senhor. Você está assistindo Entendendo a Bíblia em Boa Companhia diariamente com você. Mas eu convido você, assista também 5 minutos, vem, entende, que vai ao ar todos os dias, um pouquinho antes do Entendendo a Bíblia. É o resumo dessa programação, bem curtinha, para termos uma compreensão e depois entendermos a Bíblia em boa companhia. Que Deus te abençoe, te guarde, te ilumine, que faça de você a imagem e semelhança, o Dominus dele nesse mundo. E assim você tem os prazeres de comer dos frutos permitidos e dar sementes, procriar, proliferar, que a sua vida seja de fartura, de abundância, conforme a promessa, que você guarde os mandamentos e assim se mostre ser o Filho de Deus, aquele que reflete a imagem de Deus. Se não, temos o Espírito Santo para nos guiar, o Deus para nos consolar, o Espírito Santo de Jesus como advogado nosso no céu e Deus trabalhando incessantemente para a sua redenção. Então confiamos nele, na transformação do nosso ser, para que nós possamos sim refletir essa luz em perfeição. Que Deus te abençoe.